Jornada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Que bom que você está conosco nessa jornada, ok? Estamos realizando a leitura do livro do profeta Isaías e hoje leremos os capítulos 25, 26, 27 e 28, ok? Então, vamos à leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 25. Ó Senhor, Tu és meu Deus, eu te exaltarei, eu louvarei Teu nome, porque Tu tens feito maravilhosas coisas. Teus conselhos, dados nos tempos antigos, são fidelidade e verdade. Porque Tu tens feito de uma cidade um amontoado, de uma cidade protegida uma ruína. Um palácio de estrangeiros deixou de ser cidade, ela nunca será construída. Portanto, o povo forte te glorificará, a cidade das terríveis nações te temerá. Porque tu tens sido uma força para o pobre, uma força para o necessitado em seu sofrimento, um refúgio em meio à tempestade, uma sombra em meio ao calor, quando o poderoso golpe dos que são terríveis é como uma tempestade contra o muro. Tu farás cessar o tumulto dos estrangeiros, como o calor em seu lugar seco, como o calor com a sombra de uma nuvem. O ramo que procede dos terríveis será humilhado. E neste monte o Senhor dos Exércitos fará para todo o povo um banquete de coisas gordurosas, um banquete de vinhos em contato com sedimentos, de coisas gordurosas cheias de tutano, de vinhos em contato com os sedimentos e livres de impurezas. E ele destruirá neste monte a face da cobertura acima de todo o povo, e o véu que está estendido sobre todas as nações. E ele irá tragar a morte com vitória, e o Senhor Deus enxugará as lágrimas de sobre todas as faces, e a repreensão de seu povo ele removerá de sobre toda a terra, porque o Senhor tem falado isto. E isto será dito naquele dia: vejam, este é nosso Deus. Nós temos esperado por ele e ele nos salvará. Ele é o Senhor. Nós temos esperado por ele e nós seremos felizes e regozijaremos na sua salvação. Porque neste monte a mão do Senhor repousará, e Moabe será pisoteado sob ele, exatamente como a palha é pisoteada para a esterqueira. E ele estenderá suas mãos no meio deles, como aquele que nada estende suas mãos para nadar. E ele abaterá o orgulho deles juntamente com os produtos do despojo de suas mãos. E a fortificação do alto forte de teus muros ele derrubará, esperará pelo momento adequado e trará ao chão, ao pó. Isaías capítulo 26. Naquele dia, esta canção será cantada na terra de Judá. Nós temos uma cidade forte, salvação, Deus nomeará por muros e baluartes. Abri vós os portões, para que a nação justa, que conserva a verdade, possa entrar nela. Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente permanece em ti, porque ele confia em ti. Confiai vós no Senhor eternamente, porquanto o Senhor Jeová é a força eterna, porque ele derruba aqueles que habitam no alto. A cidade arrogante, ele a põe abaixo, ao chão, ele a traz ao pó.
O pé a pisará, os pés do pobre e os passos do necessitado. O caminho do justo é retidão, tu retamente pesas a vereda do justo. Sim, no caminho de teus juízos, ó Senhor, nós temos esperado por ti. O desejo de nossa alma é para teu nome e para a lembrança de ti. Com minha alma tenho eu te desejado durante a noite. Sim, com meu espírito dentro de mim te buscarei durante a alvorada. Pois quando teus juízos estão na terra, os habitantes do mundo aprenderão justiça. Permita que favor seja demonstrado ao perverso, contudo ele não aprenderá justiça. Na terra da justiça, ele portar-se-á injustamente e não contemplará a majestade do Senhor. Senhor, quando tua mão estiver levantada, eles provavelmente não verão. Porém, eles certamente verão e serão envergonhados pela inveja deles com relação ao povo. Sim, o fogo de teus inimigos os devorará. Senhor, tu ordenarás paz para nós, porque também tu tens operado todas as nossas obras a nosso favor. Ó Senhor nosso Deus, outros senhores além de ti têm tido domínio sobre nós, porém por tua causa somente faremos menção do teu nome. Eles estão mortos, eles não viverão, eles estão falecidos, não ressuscitarão, porquanto tu os visitaste e os destruíste e fizeste toda a sua memória perecer. Tu tens aumentado a nação, ó Senhor, tu tens aumentado a nação. Tu és glorificado, tu a tens removido para longe até todos os confins da terra. Senhor, em angústia têm eles te buscado. Eles derramarão copiosamente uma oração quando tua disciplina estiver sobre eles. Como uma mulher grávida que se aproxima do momento de seu parto está em dor e grita durante suas contrações, assim temos nós estado aos teus olhos, ó Senhor. Nós temos estado grávidos, nós temos estado em dor, nós temos, por assim dizer, dado à luz vento. Nós não temos produzido qualquer livramento na terra, nem os habitantes do mundo têm diminuído. Teus homens mortos viverão, juntamente com meu corpo morto, eles se levantarão. Despertai e cantai, vós que habitais no pó, porque teu orvalho é como o orvalho das ervas, e a terra irá expelir os mortos. Venha, meu povo, entra tu em direção às tuas câmaras e fecha tuas portas sobre ti. Esconde-te, por assim dizer, por um breve momento, até que a indignação passe. Porquanto eis que o Senhor sai do seu lugar para punir os habitantes da terra pela iniquidade deles. A terra também revelará o sangue dela, e não mais ocultará os seus mortos. Isaías capítulo 27. Naquele dia o Senhor, com sua dolorosa, grande e forte espada, punirá Leviatã, a serpente sagaz, Leviatã, aquela serpente tortuosa. E ele matará o dragão que está dentro do mar. Naquele dia, cantai vós para ela, que é uma vinha de vinho tinto. Eu, o Senhor, aguardo. Eu a regarei cada momento, a fim de que ninguém a fira. Eu aguardarei noite e dia. Fúria não há em mim. Quem disporia os arbustos com espinhos e os espinheiros contra mim em batalha? Eu os atravessaria e os queimaria juntamente. Ou deixe-os assumir o controle da minha força para que ele possa fazer as pazes comigo.
e ele fará as pazes comigo. E ele fará com que aqueles que procedem de Jacó criem raízes. Israel florescerá e brotará e encherá a face da terra com fruto. Ele o feriu assim como feriu aqueles que o feriram? Ou ele está morto conforme a matança daqueles que são mortos por ele? Em certa medida, quando ela germinar, tu contenderás com ela. Ela suspende seu tempestuoso vento no dia do vento oriental. Portanto, no meio disto, a iniquidade de Jacó será purificada, e este é todo o fruto para remover seu pecado. Quando ele fizer todas as pedras do altar, como pedras de giz, que são batidas e feitas em pedaços, os bosques e imagens não ficarão de pé. Ainda a cidade protegida estará desolada, e a habitação abandonada e deixada como um deserto. Lá o novilho se alimentará, e lá ele se recostará e consumirá os ramos dali. Quando os galhos dali estiverem murchos, eles serão arrancados. As mulheres vêm e os colocam no fogo, porquanto este é um povo de nenhum entendimento. Portanto, ele que os criou não terá misericórdia deles, e ele que os formou não lhes mostrará favor. E acontecerá naquele dia que o Senhor ajuntará desde o canal do rio até o ribeiro do Egito, e vós sereis reunidos um a um, ó vós, filhos de Israel. E acontecerá naquele dia que a grande trombeta será soprada, e eles virão, os quais estavam prestes a perecer na terra da Assíria, e os rejeitados na terra do Egito, e adorarão ao Senhor no santo monte em Jerusalém. Livro do profeta Isaías, capítulo 28. Ai da coroa de orgulho para os bêbados de Efraim, cuja beleza gloriosa é uma flor que murcha, a qual está na cabeça dos vales férteis daqueles que são dominados pelo vinho. Eis que o Senhor tem alguém poderoso e forte, o qual, como uma tempestade de granizo e um temporal destruidor, como uma inundação de poderosas águas transbordantes, arremessará para a terra com a mão. A coroa de orgulho, os bêbados de Efraim serão pisados sob os pés. E a beleza gloriosa, a qual está ao longo da cabeça do vale fértil, será uma flor murcha, e como uma fruta temporante do verão, a qual, quando aquele que a olha a vê, enquanto ainda está em sua mão, a devora. Naquele dia o Senhor dos exércitos será por uma coroa de glória e por um diadema de beleza para o remanescente de seu povo, e por um espírito de julgamento para aquele que se assenta em juízo, e por força para aqueles que rechaçam a batalha para o portão. Porém, eles também têm errado por causa do vinho, e através da bebida forte estão fora do caminho. O sacerdote e o profeta têm errado através da bebida forte. Eles estão imersos no vinho. Eles estão fora do caminho por causa da bebida forte. Eles erram na visão, eles tropeçam no julgamento. Porque todas as mesas estão repletas de vômito e imundície, tanto que não há mais nenhum lugar limpo. A quem ele ensinará conhecimento? E a quem ele fará compreender doutrina? A aqueles que são desmamados e retirados dos seios. Porque preceito precisa ser sobre preceito, preceito sobre preceito, linha sobre linha, linha sobre linha, aqui um pouco e lá um pouco.
porque com lábios que gaguejam e outra língua ele fará a este povo, a quem ele disse: este é o repouso por meio no qual vós podeis fazer o cansado descansar, e este é o agradavelmente novo. Ainda assim eles não ouviriam. Porém, a palavra do Senhor foi para eles preceito sobre preceito, mandato sobre mandato, regra sobre regra, linha sobre linha, aqui um pouco e lá um pouco, para que eles possam ir e cair para trás e ser quebrados e enlaçados e capturados. Por conseguinte, ouvi a palavra do Senhor, vós, homens que desdenham, que governam este povo, o qual está em Jerusalém. Porquanto vós tendes dito: nós temos feito um pacto com a morte, e com o inferno estamos de acordo. Quando o transbordante flagelo vier atravessar, ele não chegará até nós, porquanto nós temos feito das mentiras nosso refúgio, e sob a falsidade temos nos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu ponho em Sião por alicerce uma pedra a toda prova, uma preciosa pedra de esquina, um alicerce inabalável. Aquele que crer não se apressará. Também porei o juízo por linha e a justiça por prumo, e o granizo eliminará completamente o refúgio das mentiras, e as águas transbordarão o lugar do esconderijo. E seu pacto com a morte será anulado, e seu acordo com o inferno não prevalecerá. Quando o transbordante flagelo passar, então vós sereis pisoteados por ele. Desde o momento em que isto passar, vos arrebatará, pois estender-se-á de manhã a manhã, pelo dia e pela noite, e isto será um aborrecimento só o compreender a notícia. Porque a cama é mais curta do que um homem é capaz de se esticar sobre ela, e a coberta mais estreita do que o necessário para ele envolver-se nela. Porque o Senhor levantar-se-á como no monte Perazim, ele estará furioso como no vale de Gibeão, para que ele possa fazer sua obra, sua estranha obra, e fará acontecer seu ato, seu estranho ato. Agora, portanto, não sejais vós zombadores, por meio de que seus grilhões se tornem fortes, porque eu tenho ouvido da parte do Senhor Deus dos exércitos uma destruição determinada sobre a terra toda. Dai vós ouvidos e ouvi minha voz, escutai e ouvi meu discurso. O fazendeiro ara o dia todo para semear, ele abre e quebra os torrões de seu terreno? Quando ele tem feito plana a face daquele lugar, não lança ele sobre uma ampla área o endro e espalha o cominho, e lança na área principal trigo e a cevada selecionada e o centeio no seu devido lugar? Porque seu Deus o instrui para discernir e o ensina. Pois o endro não é debulhado com um instrumento para debulhar, nem uma roda de carroça é movida sobre o cominho. Porém, o endro é debulhado com um bastão e o cominho com uma vara. O grão usado para fazer pão é esmagado, pois ele não estará sempre o debulhando, nem o esmiuça com a roda de sua carroça, nem o esmaga com seus cavaleiros. Isto também vem do Senhor dos Exércitos, o qual é maravilhoso em aconselhar e excelente em trabalhar. Amém? Então, lemos aí mais 4 capítulos, então, do livro do profeta Isaías, né? E, de fato, quando nós lemos aqui o capítulo 27,
ele realmente tem bastante termos que são utilizados no 27º livro, que é o livro de Daniel, né? Essa correlação que nós comentamos em um vídeo passado, né? Sobre a relação dos 66 livros de Isaías com os livros da Bíblia. E de fato a linguagem utilizada, né? O dragão, o Leviatã, são linguagens que são utilizadas, por exemplo, no capítulo 27 do 27º livro, que é Daniel, né? Bastante interessante. E depois você me deixa aqui nos comentários se realmente você achou que tem uma semelhança aí, né? Sobre os livros da Bíblia, tá bom? Nesse último capítulo, então, o autor, ele vem dizendo assim sobre o agricultor, né? Como que ele sabe que lugar plantar, como semear, que eu posso fazer das diversas sementes, né? E muito legal que ele diz assim, isso tudo, né? Isso também, ou seja, isto também, esta sabedoria também vem do Senhor dos Exércitos. E o autor diz, ele é maravilhoso para aconselhar e excelente em trabalhar. Bom, então tudo isso que nós sabemos há milhares de anos aí, né? Tudo vem do Senhor, toda essa sabedoria. E Ele tem muito mais para nos dar, né? Então vamos orar? Pai, obrigada por tanta sabedoria, Senhor. Nós queremos, Pai, que o Senhor derrame sobre nós sabedoria para realizarmos muitas coisas, assim como o Senhor é excelente em realizar, em trabalhar. As obras da tua mão são maravilhosas, são poderosas. E nós sabemos, Pai, que o Senhor tem dado coisas para nós estarmos participando dessa obra. O Senhor tem colocado nas nossas mãos. Então, clamamos nesse dia, Pai. Nós já fizemos isso hoje junto como corpo, mas agora também aqui, que o Senhor nos direcione, nos aconselhe, nos mostre o momento correto, o time certo, né? Aquele ponto certo em que nós devemos agir em tudo na nossa vida e principalmente na condução daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, né? Na condução daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós queremos, Pai, linha por linha, mandato por mandato, né? Nós queremos, Pai, preceito por preceito. Por favor, Senhor, nos orienta em todas as áreas da nossa vida. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. E clamo, Senhor, para que nós possamos entender o que é adorar de fato ao Senhor, que o Senhor venha com o seu poder abrir os nossos olhos, abrir a nossa visão para a forma que agrada ao Senhor. Que forma é essa, Senhor? Para que nós possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, da forma correta. Abra, Pai, em nome do Senhor Jesus, o nosso entendimento, para que possamos adorar ao Senhor, agradando ao Senhor da melhor forma, porque há um desejo no nosso coração, Pai, em louvar e engrandecer, mas que nós possamos fazer isso de forma a agradá-lo, na verdade da tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Assim como o Senhor foi com a samaritana ali, que o Senhor possa também revelar a nós tudo isso. Essa questão da adoração, nós precisamos, Pai. E nós te louvamos porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Clamamos a Ti, Pai. Vem com o Teu poder e realiza isso em nós. Esta forma correta de adorar ao Senhor em tudo que nós formos fazer. Em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe. Se você ainda não tinha pensado acerca disso, saiba que existe
esta forma de agradar ao nosso Deus na adoração, né? Se você puder, depois leia João capítulo 4, ele vai estar falando da samaritana. Ela pergunta para ele, mas aonde devemos adorar? Aqui ou ali? Ele diz, não, já chegou a hora em que Deus procura esses adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor derrame sobre nós a revelação dessa passagem, que nós coloquemos em prática esta adoração que agrada ao nosso Deus. Amém? Então Deus abençoe a sua vida poderosa e grandemente, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo então. Fique na paz.